Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar a respeito de vícios, mais especificamente a respeito de vícios em jogos. Normalmente, os jogos são distrações que as pessoas praticam nas horas vagas, são hobbies. Quando a gente fala em jogos, a gente pode se referir a videogame, jogos online, jogos de cartas, bingos, máquinas de caça-níqueis, dentre outros jogos. Só que existem pessoas que têm uma predisposição genética à compulsão. Então essas pessoas, elas poderão se viciar mais facilmente, seja em cigarros, bebidas, substâncias químicas ou em jogos. Essas pessoas que têm a predisposição genética à compulsão, quando elas frequentam ambientes de jogos, elas começam como uma brincadeira. E de repente, elas poderão se transformar em jogadores compulsivos ou jogadores viciados. Por quê? O jogo, ele libera no cérebro um hormônio que se chama dopamina. Esse hormônio é liberado toda vez que o jogador tem uma recompensa no jogo, ou ele tem um ganho, um prêmio no jogo. Só que, com o passar do tempo e com o vício chegando, o cérebro vai exigindo cada vez doses maiores de dopamina. E é onde o jogador aumenta o tempo no jogo, aumenta as apostas, aumenta a adrenalina e, consequentemente, ele vai aumentar a frustração e a culpa. E o jogador não percebe, mas ele passa a não ter mais interesse em nenhum outro tipo de atividade de lazer que não seja relacionado ao jogo. É como se o cérebro do jogador viciado ficasse lembrando 24 horas que ele tem que buscar dopamina naquele ambiente de jogo. E o jogador viciado, ele não admite que o seu pensamento e a sua energia estão direcionados ao vício. E o jogador, quando ele está viciado, ele também não tem controle sobre o tempo que ele passa no jogo. Ele sempre tem uma desculpa. Ele fala, não, eu vou jogar só uma partida. Não, vou jogar meia hora, porque eu trabalhei demais, então é meu tempo de relaxar, é meu hobby. Meia horinha eu já vou. Só que aquela meia horinha se transforma na noite toda. Quando ele percebe, ele passou a noite no jogo. Então, o jogo começa... O jogo não, o vício no jogo. Ele começa a prejudicar a pessoa nos estudos, no trabalho, na família, nos relacionamentos afetivos. O vício começa a prejudicar a saúde física e mental do jogador viciado. E quando o vício é em jogo que tem apostas em dinheiro, aí o vício vai prejudicar também o lado financeiro da pessoa viciada. É onde a pessoa faz empréstimos, é onde a pessoa chega até a comprometer patrimônios. E em casos mais graves, tem viciados que chegam a roubar. E em casos mais graves ainda, o viciado chega ao fundo do poço e chega a atentar contra a própria vida. Então a compulsão é uma doença e é uma coisa muito, muito difícil. Quanto antes for diagnosticada, mais fácil é da pessoa se libertar desse vício. Por isso que é importante
que os pais prestem atenção ao tempo que os filhos ficam jogando nesses jogos online. Porque aquilo é uma brincadeira que pode perder o controle, pode virar uma compulsão, pode virar um vício. Então os pais têm que estar atentos. E não adianta brigar com os filhos, não adianta proibir de jogar. Os pais têm que dar atenção e têm que oferecer outros tipos de lazer que não seja o jogo. Por quê? O indivíduo viciado, ele já se sente frustrado o suficiente. Ele já se sente culpado o suficiente. E ele já se sente sem forças de mudar a situação. E ele sabe que aquela situação o prejudica. Então não adianta os pais brigarem, os pais proibirem. Os pais têm que mudar o foco. E a tecnologia virtual, ela deve ser usada com equilíbrio e com limites. Então, por exemplo, os pais podem incluir os esportes como uma atividade para os filhos. Por quê? Os esportes, eles vão mudar o foco de recompensa no cérebro. Eles também vão transmitir a dopamina e vão transmitir a endorfina. Só que o esporte, ele libera de uma forma saudável esses hormônios no cérebro. E a gente sabe que a libertação de um vício, seja qual vício for, pode ser um vício de substâncias químicas, um vício em cigarros, álcool, jogo, outros vícios. A libertação desses vícios é muito difícil. E o processo de libertação, ele gera sintomas de abstinência. Esses sintomas podem ser irritação, agressividade, depressão. Então, o primeiro passo para a pessoa se libertar desses vícios é a determinação do indivíduo viciado. É a força de vontade. E para isso, o indivíduo tem que admitir que o vício existe e tem que admitir que aquele vício o prejudica financeiramente, na família, o prejudica no trabalho, no estudo, prejudica a sua saúde física e mental. O indivíduo, ele tem que assumir que aquele exagero de tempo não é mais recreação, é uma compulsão, é uma falta de controle. Não é mais uma coisa recreativa, é uma coisa compulsiva e é frustrante e é patológico. E o indivíduo viciado, ele tem que admitir que o seu vazio existencial não vai ser preenchido com prêmios que ele possa ganhar em jogos. Então ele tem que mudar o foco. Ele tem que ter o contato zero com esses ambientes de jogos. Se afastar completamente desses ambientes e se afastar também das pessoas relacionadas a esses ambientes. Então é contato zero. E mudar o foco para uma terapia ocupacional, praticar esportes, procurar uma conexão maior com a natureza, uma conexão maior com a família, um maior envolvimento social com os amigos que não façam parte desse mundo paralelo de jogos. Tudo isso vai ajudar muito na fase de abstinência. E caso esteja muito difícil para o indivíduo viciado, ele não deve ter vergonha ou medo de procurar uma ajuda profissional. E essa ajuda profissional pode ser em grupos de apoio ou pode ser através de uma psicoterapia individual. Então, se você conhece alguém
que precisa mudar os hábitos de compulsão. Nesse mundo paralelo de jogos, compartilhe esse vídeo com ele. E se vocês gostaram desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal, toque o sino para receber todas as notificações. Muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo. Beijão para vocês. Tchau.